Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. No mar, some. Some navio inteiro, não é barco, navio. E não fica nada. Ah, sim. Mas tem algum relato de lá? Tem naufrágio de lá, claro. E esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. O barco foi encontrado sem nenhuma eram 8 ou 9 pessoas que tinham no barco, nenhuma delas foi encontrada. Nunca foi encontrado o bote, nunca foi encontrado nada. A gente fala muito de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, mas tem os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. E que tem, talvez, muito mais relatos. Que sabe a Operação Prato, galera? A Operação Prato não é sobre OVNIs, é sobre OSNIs, que apareciam ali, principalmente na foz do Amazonas, ali na Ilha de Marajó. Nesse corte do Ciência Sem Fim, Jorge de Souza e Sacani falam sobre os maiores mistérios dos mares e das navegações, além de falarem de casos que supostamente tiveram eventos sobrenaturais envolvendo esses mistérios. Sacani e Jorge falam sobre o Triângulo das Bermudas e também de filmes clássicos que envolvem desastres no mar. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Boa noite, excelente conversa, parabéns. Poderiam comentar sobre os naufrágios ocorridos no Triângulo das Bermudas? Sim. E por qual motivo todas as especulações sobre esse assunto não passam de lendas? Triângulo das Bermudas. Esse é o favorito do pessoal. Agora vocês me pegaram. Pelo seguinte... Tem algum relato do Triângulo das Bermudas? Eu vou falar uma coisa, não sei a sua opinião, tá? Eu acredito em várias coisas. Acredito em tesouro, mas não acredito em Triângulo das Bermudas. Não dá pra acreditar, não. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não sei cientificamente se ali naquela região tem algo que propicia eventuais acidentes, naufrágios. Eu creio que não. Para mim é mera casualidade, coincidência, né? Então, criou-se a lenda do Triângulo das Bermudas, que para mim não passa de uma lenda, né? Tem naufrágio? Tem, mas tem naufrágio em todo canto. Todo lugar tem naufrágio. Se brincar, deve ter um lugar que tem mais, mas não é tão mas com famoso, certeza, né? Tem muitos lugares que tem mais. É o Titanic dos locais. Existe outro que se fala na Ásia, se fala muito. Tem um Triângulo das Bermudas asiático, né? Entendi. Chamam de Mar do Diabo, não sei o quê, mas é a mesma coisa. Diz a lenda que começou a questão dos naufrágios, depois descobriram que, na verdade, havia um vulcão submarino que entrava em erupção de vez em quando, agitava a situação, favorecia os naufrágios, mas não passava disso. Então, o Triângulo das Bermudas, para mim, é meramente folclórico. Sim. Mas tem algum relato de lá? Tem naufrágio de lá, claro. Todo lugar tem naufrágio. Nenhum ET. Mas Não, mas nada sobrenatural que eu saiba. Mas é até gente legal pegar esse caso aí que você falou de Santos, porque o que o pessoal fica intrigado é o seguinte: o desaparecimento. o desaparecimento. Mas é isso que a gente falou, né? Gente, no mar, some. Isso mesmo. Some navio inteiro, não é barco, navio. Some e não fica nada. Exatamente. Não é não. Já aconteceram vários. Não, e depois, porque o pessoal fala, mas depois de anos apareceu numa ilhazinha aqui, não sei o quê. Que é exatamente aquilo que a gente falou, né? Pode ser. Né? O avião da Malaysia lá, que caiu lá no... Sim. Não acha... Não, e o próprio, eu já conversei aqui com o Lito, não Sim. dessa vez, mas a outra vez, que é um dos casos mais estudados, até de inteligência artificial, que é o achar a caixa preta do avião da Air France. Sim. Que aonde que o avião caiu aqui, a caixa preta estava muito longe dali. Aliás, vamos tirar o chapéu. Baita mérito achar aquilo, hein? Não, aquilo lá foi sensacional. Porque lugar difícil. Difícil, profundo, porque dentro, cheio de cordilheira, né? No assoalho oceânico. Foi impressionante acharem aquela caixa preta. Foi um baita trabalho de inteligência artificial que eles usaram para triangular. Mas some no mar e não aparece nada. Nada. Exatamente. Então, sumiu é mistério. Não é mistério. O mar é assim, muito grande. Tem casos, perder de vista, assim, de desaparecimento. Não, então, Triângulo das Bermudas, galera, é mais um negócio. É igual a bola lá do Japão, né? Exatamente. O mar traz as coisas de volta. Então, o cara jogou a bola lá para fazer os estudos, o mar mandou a bola de volta pro Japão. Então, essa bola aqui não é minha, não. Eu acredito em muita coisa no mar, mas Triângulo da Bermuda, não. Eu nunca acreditei. Não dá, né? Mas o pessoal, gosta, viu? O Matias, do Rio Grande do Sul, deve ser, né? Boa noite, pessoal. Jorge, sei que você não acredita em crendices, mas qual foi a história mais sem explicação paranormal que você já escutou sobre o mar ou no mar? Tem algum conto?
verdade. Ah, mas aí tem história, hein? Não mata caramba, cara. Pois é, tem história muito, mas eu não acredito em nenhuma delas com efeito com causa paranormal, não. Eu não sei se é por causa do meu rigor jornalístico, O tá? ceticismo, né? Exatamente, eu me recuso a aceitar que algo não tem uma explicação plausível. Mas qual que foi a mais assim que você já Eu acho que ouviu? o paranormal que ele quis dizer é mais surreal, sabe? Nesse sentido. Digamos misteriosa, enigmática, de você não saber o que aconteceu. Agora, nada ligado, com todo respeito, nada ligado a OVNIs, ETs... Ou... Ah, eu te falei ali embaixo, né? Nada Então, disso, tá? Isso não é minha porque, praia. Eu não só para o acredito pessoal não entender, né, a gente fala muito de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, mas tem os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. E que tem, talvez, muito mais relatos. E, aliás, para você aí que não sabe, toda essa onda nova aí que vem desde 2017 para cá e tal, boa parte daqueles objetos filmados pela Marinha Americana e tal, não sei o quê, não seriam OVNIs, seriam OSNIs, porque eles acabam saindo do mar. E para você aí também, dou um spoiler aqui, sabe a Operação Prato, galera? A Operação Prato não é sobre OVNIs, é sobre OSNIs, que apareciam ali, principalmente na foz do Amazonas, ali na Ilha de Marajó. Então tem isso, né? Isso aí tem bastante... Mas tem alguma história que você lembra, assim? Não, ligado a alguma coisa inexplicável, não. Entendi. Até porque eu não me concentrei nisso. Entendi. Eu acho que tudo teve um motivo. Eu não sei qual que é, mas existem suposições. Já aconteceram vários casos, alguns se tornaram até bem famosos, de barcos que foram encontrados à deriva sem ninguém no barco. Navios Barcos fantasmas, né? fantasmas. Que esse pessoal chama de barco fantasma, né? Mas, assim, aí tem várias teorias do que pode ter acontecido com aquelas pessoas. Quem eram elas é sabido, mas o que aconteceu não se sabe. Mas aí tem teorias. Então, esses casos eu conheço. Eu já publiquei alguns, etc e tal. Mas não aquele que diga, não, isso aqui é obra do sobrenatural. Não, isso eu nem me dedico muito, porque não. Já li coisas sobre isso, mas desconsidero. Porque eu Mas sou muito essas cético lendas de nesse navio fantasma, que é um negócio, pelo menos, que a gente vê em filme, é um negócio que vem de Não, muitos isso anos. acontece. Você achar uma embarcação à deriva sem ninguém, Sem ninguém dentro, nem vestir, acontece. né? Acontece. E aí você tem que elaborar teorias do que pode ter acontecido. Sim. Tem um caso clássico, famosíssimo, que aconteceu no início do século passado, no final, na verdade, no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi um barco americano chamado Mary Celeste, que era um veleiro cargueiro que estava atravessando dos Estados Unidos para a Europa, e era um cargueiro, mas como era hábito na época, o comandante viajava com a família, então ia ele, mulher, filha e mais uns marinheiros, e esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim, né? Foi encontrado à deriva, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha, inclusive, algumas velas ainda levantadas, outras abaixadas, mas em perfeito estado. Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. Não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes agora, mas, por exemplo, ele estava levando um carregamento de álcool em barricas. Mas não é o álcool de beber, é um álcool industrial. E um desses barris estava vazio. E todos os pertences da tripulação estavam tudo lá. Intacto, né? Estava tudo intacto. Sinal de que saíram com pressa. Abandonaram o barco com pressa. O bote, que todo barco leva um bote de apoio, não estava lá. Então, sinal de que eles foram para o bote, né? Usaram o bote, supostamente. Mas aí se desenvolveu uma série de teorias. É que nem o Titanic, só que esse sem nenhuma testemunha. Então são só teorias Fica só no campo da que teoria. alimentam a imaginação. Mas, assim, o fato existiu, tá? O barco foi encontrado sem nenhuma eram 8, 9 pessoas que tinham no barco, nenhuma delas foi encontrada. Nunca foi encontrado o bote, nunca foi encontrado nada. O barco estava em perfeito estado. E aí surgiram várias teorias para tentar explicar por que aquelas pessoas teriam saído da segurança de um barco grande para ir para um bote a remo e sumiram, né? Tem várias teorias. Esse caso é muito clássico, chamado Mary Celeste. Uma das teorias é que o álcool teria vazado de um dos barris e iniciado um princípio de incêndio, e eles, apavorados, abandonaram, porque a carga era basicamente de álcool. Eles imaginaram que fosse explodir, mas aquilo, por alguma razão, teria se extinguido automaticamente. E isso é possível. É possível.
Tem teoria de que teria havido um motim, de que os marinheiros teriam matado a família por algum desentendimento, depois jogado eles no mar. E jogar no mar é bom. Assim, se você quer encobrir um crime, você empurra alguém no mar, tá? Você sabe que você acabou de dizer que você já caiu. Você Já caí no mar. É terrível. Pois é. Você empurra no mar e a chance de aquela pessoa aparecer é muito pequena. O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. Então tem uma teoria de que eles teriam feito isso, matado lá o comandante, a família, e depois fugido no barco, mas um bote a remo acabou sendo engolido pelo mar também. Então, assim, tem dessas histórias. Entendi. Só desse tipo aqui, do Mary Celeste, tem uma outra famosa nos Estados Unidos também, na costa da Carolina, que é também a mesma história, que nunca se soube exatamente o que aconteceu, existem várias teorias e as pessoas sumiram. Então, apareceu o que eles chamam de barco fantasma, que é um barco em perfeito estado, sem ninguém a bordo, é frequente. Entendi. E não que o barco fantasma tem fantasmas lá. Não há tá? fantasma lá. Não há fantasma. Mas tem um caso muito interessante, que não é fantasmas, é um caso que aconteceu, de um processo de automumificação de um velejador. Foi encontrado, ele velejava sozinho, navegava sozinho, era um alemão. Isso tem mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás. E ele foi encontrado, o barco dele à deriva, perfeito estado, bem longe de onde se imaginava que ele estava navegando, e o corpo dele estava dentro do barco perfeito, mumificado, totalmente mumificado. Caramba. Processo de automumificação que, segundo eu pesquisei, é raro, porém é possível de acontecer no ambiente de um barco pequeno, em determinadas circunstâncias de temperatura e umidade, sal, né? Deve ter um monte de coisa ali que ajuda, né? Esse velejador morreu de um ataque cardíaco. Não foi nenhum acidente, foi um mal súbito. Então não teve uma inflamação, não teve nada disso. Ele foi encontrado perfeito, só que mumificado inteiro dentro do barco. Caramba. Meio macabro, porém... Fantasma mesmo. Tá doido. Esse aí... Que doideira, hein? Tá louco. Não, tem muita... Mas em águas brasileiras tem muitas histórias, né? Boto, né? Aquelas coisas todas, né? O pessoal... As lendas. As lendas, né? Sim. Tem as lendas, né? Lendas em água. As sereias. Sim, a Amazônia com o boto. Mas até no mar tem a sereia. Tem um Tem vídeo sereias, que passava, lembra que era um submarino, alguma coisa assim, que passava um bicho que na verdade devia ser uma lula gigante, né? Então, que falavam, viram a sereia do mar? Então também no mar também tem essas histórias. Tem isso. E desses filmes que contam história de mar aí, você gosta deles? Tipo, Gosto. Náufrago. Eu gosto, assisto todos por curiosidade ou por dever profissional. Assisto todos. Eu gosto do tema, claro. O Náufrago eu acho um filme muito bom, embora seja uma ficção. Sim, mas muito bem feito. bem feito, né? Aliás, uma das bolas lá, lembra do Wilson? Sim, claro. Uma das bolas do Wilson foi leiloada no ano passado. Um baita monte de dinheiro. Caramba, Porque uma das bolas, eles usaram várias bolas na filmagem, claro. E uma dessas bolas foi embora. O mar levou. Foi pelo mar Foi mesmo. embora. Só que ela foi encontrada. Caramba. Um monte de tempo depois, ela foi encontrada, essa bola. E ela foi para leilão. Nessas grandes casas de leilão. Imagina o valor mesmo. O Wilson náufrago, verdadeiramente náufrago, porque ele ficou à deriva no mar. Então eu gosto muito. A história é fictícia, mas muitas situações são plausíveis, são reais. Sim. Né? Certas Por situações exemplo, Moby Dick. que é uma... pode acontecer, né? Mas que acaba dando uma romantizada. Romantizam para o filme, porém é plausível acontecer. É plausível. Né? É plausível. Moby Dick, por exemplo, que é um clássico, né? Ele é inspirado num caso real. É um caso famoso na época, que aí inspirou o Herman a escrever Moby Dick. Que era baseado nas caças de baleia que tinha aqui, né? De Para tirar o óleo, né? Cachalote, exatamente. O pessoal vinha Um aqui. cachalote maluco que teria afundado o barco, e aí eles ficaram náufragos, etc. E ele foi inspirado num caso real, que foi um caso muito polêmico na época, porque uma parte dos homens sobreviveu, mas foram acusados não, eles confessaram que sobreviveram porque eles devoraram lá quem ia morrendo. Isso, isso mesmo. Canibalismo, né? Tem aquele mais recente agora, como que chama? Que o cara fica preso, esqueci o nome do ator, é famoso, que ele não fala nada. Com o Robert Redford. Isso, é muito bom esse filme,
Como é que chama? Não, não é a Deriva, não. Ah, esqueci. Esse filme é muito bom, porque ele é uma ficção, porém, eu não consegui ver uma coisa lá que dissesse, isso não. Isso jamais aconteceria, né? Não. Tudo que está ali, eu acho que eles tiveram uma ótima consultoria ao fazer o filme, porque tudo que está ali é absolutamente possível de acontecer, e é o que geralmente acontece, exceto pelo final, porque eu não vou contar o spoiler aqui, dar um spoiler aqui. O final é um final romantizado, claro, né? Mas tudo que acontece no filme é plausível, sabe? A situação, a aflição dele de não conseguir lidar com a inundação que o barco vai sofrendo, e ele não consegue estancar, porque você não consegue estancar. A água você não segura, né, cara? Segura, não tem como. Segura. A força do mar, tu sabe muito bem disso, é uma coisa impossível de mensurar. E você vai acompanhando o desespero dele, né? Impossível de mensurar. Uma ondinha de 1 metro de altura derruba uma parede. Não, é complicado. Tem aquele lá dos mergulhadores, aquele lá da aflição. Qual deles? Que eles vão mergulhar, na hora que eles voltam, o barco foi embora. Esse é um caso verídico, inspirado num Esse caso é verídico, né? É um casal. Inspirado num caso verídico. Depois desse episódio, mudou-se o protocolo dos mergulhos no mundo inteiro. Caramba! Hoje em dia, qualquer operadora de mergulho que sai com um grupo de mergulhadores, ela faz uma chamada 1 por 1 na volta para ver se todo mundo está no barco. Que era uma coisa que não se fazia. E era um básico, né? Que você ia pensar, né? Não se fazia. E aí o barco foi embora e eles então, ficaram. né? É real. O caso foi tragicamente real. Tem outros casos que viraram filme que também foram casos reais, assim, absurdos. Eu esqueço o nome do filme, esse que é o problema. Que é uma história muito aflitiva, como geralmente são essas histórias, né? São muito aflitivas, que é inspirada numa tolice, assim, numa coisa que você fala, mas qual é o problema? Era um grupo de casais, eram 3 ou 4 casais numa viagem de 3, verão. se for o que eu estou pensando, são 3, que eles pulam na água. Exatamente, esse aí. No Mediterrâneo ali, né? E eles pulam na água, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar para o barco? Tinha inclusive um bebê, né? Que fica chorando. Não, o bebê. Eu não sei o bebê foi licença poética do Ah, filme, tá? Na história real, não havia bebê. Amigos. Era só os amigos. Todos morreram na história real. Inclusive foram achados em volta do barco. Caramba. Porque o mar estava tão tranquilo que eles Não tinha morreram nem corrente, nem nada. Morreram de exaustão. Porque esqueceram de baixar a escada. Exatamente, aí eles não tinham altura conseguiam suficiente subir, para segurar para subir no barco de volta. Aí é desesperador. O demais. último que mergulhou. Então a história do tubarão também Não, não é verdade. não. Tá. Não, até onde eu sei não, tá? Todos morreram, mas morreram afogados de exaustão, etc. Tal. Barco parado, ancorado, e eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. Caramba. E não volta. E não E consegue, você não consegue Tentavam voltar. colocar Isso deve ser desesperador demais. Muito cara. aflitivo, né? Porém, de novo, é perfeitamente possível Sim. Esquecer de de baixar o acontecer negócio. de novo, inclusive. É verdade. Basta você ter um barco alto que você não tem acesso. Uma turma de amigos, todo mundo lá brincando. Vamos pular na água, vai. Pula todo mundo Exato. e não baixam. Aí tenta subir pelo cabo de âncora. Às vezes consegue, mas é difícil, não é muito fácil. Não. Caramba. É doideira. Tem aquele lá da tempestade também, né? Como que chama? É mais antigo que dá aquela tempestade que é a tempestade, perfeita, né? Sim. Esse filme é muito. Esse caso é verídico também. Também tá? Tem até um monumento a esses pescadores lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que eles saíram de lá. Essa história quer dizer, tem um quê de licença Sim, poética, claro. porque morreram todos de novo aquela história. A gente nunca vai saber exatamente se foi daquele jeito, né? Mas eles realmente ficaram numa situação extrema. Houve uma conjunção de tempestades que se uniram num ponto onde eles deveriam não estar. A imprudência, a necessidade de pescar. A necessidade, etc, né? tal. Que eles foram indo para poder, Foram né? indo Isso mesmo. tem uma cena clássica desse filme, né? Que mostra o barco subindo numa onda que não acaba exatamente. nunca, né? Aí você fala, mas tem onda assim? Tem. Isso é verdade. Tem, claro. Existe onda assim. Lógico. Né? Eles chamam até de ondas loucas, né? Essas ondas loucas são uma anomalia quase que se forma Sim. do nada, não dá para prever, e elas são gigantescas. E sim, elas têm um poder de destruição muito grande, tá?
Essa é uma história interessante, porque falava-se muito nas ondas gigantes do oceano, mas elas eram creditadas à crendice dos marinheiros. Sim. História de pescador, né? Exatamente. Aí, com o desenvolvimento da ciência, etc. Tal, eles começaram a ter casos de navios que sumiam, sem muita explicação. Aí uma das explicações passou a ser a possibilidade de eles terem sido vítimas de uma onda anormal. Essas ondas são fotografadas do espaço, para você ter uma ideia do sim, tamanho delas. Sim. E é a primeira vez que ficou comprovado, não que elas existiam, sabiam que existiam, mas nunca tinham sido medidas. E a primeira vez foi numa plataforma de petróleo. No Mar do Norte. Mar do Norte, né? Exatamente. Uma equipe que estava na plataforma de petróleo, eles tinham instrumentos para medir, e eles mediram, naquela ocasião, se não me engano, foi 24 metros que eles mediram. Caramba. A ondulação, 24 metros. E eles tinham recurso para medir. Sim. Até então a ciência sabia que existia, mas não tinha número, não tinha parâmetro. A partir dali, eles até batizaram essa onda de onda do Ano Novo, porque foi no dia 1º de janeiro. Era uma tempestade muito forte de inverno. É porque nessas plataformas a gente tem mesmo os equipamentos para velocidade do vento e o tamanho da onda. Sim. Então a gente sabe exatamente o tamanho que está. E a partir daí, eles tiveram um parâmetro de dimensão dessas ondas. Né? É claro que ninguém espera encontrar isso, porque realmente é uma situação muito complicada. É complicada para embarcação grande, imagina para um barco pequeno. Né? Mas existe, né? Existem. Em alguns lugares, elas são mais propensas. A ponta da África do Sul é um lugar muito frequente, frequente assim. É comum acontecer ondulações absurdas assim. Tem situações onde você tem encontro, né? Elas saem fora do padrão. É. Você tem um padrão de ondulação de 2, 3 metros, de repente surge uma onda de 15. Ela sai fora do padrão. Né? Ela, na verdade, é quase que se fosse duas ondas que se juntam e vão crescendo de dimensão. Mas isso existe. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.